Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos fazer a análise super detalhada, a análise mais completa da internet das questões do Enem. No vídeo de hoje a gente vai analisar a questão 121 da prova do Enem PPL, ou também chamado Enem Segunda Aplicação, ano 2022, caderno azul. Vamos primeiro começar lendo o enunciado para a gente entender a temática envolvida e com base no tema, vocês terão uma aula completa do assunto, combinado? É assim com todas as questões do Enem aqui do canal. O texto diz o seguinte, galera. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear, para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em dois novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo por quê? E aí você tem, então, as opções de respostas. Produzirá gases tóxicos, diminuirá a reserva hídrica local, aquecerá os ecossistemas aquáticos, aumentará a disponibilidade de nutrientes ou permitirá a contaminação por micro-organismos. Galera, para a gente responder essa questão, e vocês que já são seguidores aqui do canal sabem que responder a questão é um mero detalhe que a gente faz, né? A ideia aqui é a gente pegar a temática envolvida na questão e estudar. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, essa questão nunca mais vai se repetir no Enem. Mas o assunto é envolvido sim. Aliás, se você maratonar os vídeos aqui do canal, você já assistiu o vídeo meu resolvendo questão do Enem falando de fissão e fusão nuclear. Então você começa a notar que as coisas elas ficam repetitivas. E se você tivesse assistido esses vídeos anteriores e fizesse essa questão ali na hora da prova, você ia acertar de boa essa questão. Por isso que é importante, galera, nessa aproximação do Enem, vocês fazerem essa maratona dos vídeos aqui no canal, que isso vai gerar um grande diferencial e muita coisa que está aqui no canal com certeza vai estar lá na prova de vocês, beleza? Bom, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que os processos nucleares, eles são divididos de um modo geral em dois. Existe a famosa fissão nuclear e existe a fusão nuclear. No caso específico dessa questão, ele está falando de fissão nuclear. Professor, como é que você sabe que ele está falando de fissão nuclear? Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem. Ó, aqui, ó, tá? Nêutrons colidem com átomos de urânio se dividem. Se átomos de urânio se dividem, galera, divisão de átomo significa fissão, significa quebra. A palavra fissão nuclear significa quebra do núcleo. Então, quando você faz uma transformação que ocorre a quebra do núcleo de um elemento, o nome do processo é fissão nuclear. Existe também a fusão nuclear. Ao contrário da fissão, a fusão ela é a junção de núcleos, por isso que o nome é fusão, juntar. Você junta núcleos para formar novos elementos químicos. A lógica é essa. Vamos primeiro começar falando de fusão nuclear, galera, que não é o tema abordado nessa questão. Aí eu vou falar rapidamente de fusão, para aí sim a gente mergulhar nos detalhes da fissão, beleza? A fusão nuclear, gente, ela é um processo que ocorre nas estrelas, como, por exemplo, o nosso Sol. Como é que o nosso Sol ele consegue gerar tanta energia assim? Através de um processo de fusão nuclear. O Sol ele é composto principalmente por hidrogênio. No Sol, as temperaturas são tão altas, que permitem com que átomos de hidrogênio se fundam, os núcleos de hidrogênio se fundam, produzindo principalmente o elemento hélio.
Então, aqui nessa equação de baixo, vocês estão vendo uma das equações, uma das formas que existem de você representar a fusão nuclear. Aqui, vocês estão vendo que eu juntei 4 núcleos de átomos de hidrogênio, hidrogênio de massa 1, que é o seu isótopo chamado prótio, existe o hidrogênio de massa 2, que é o deutério, e existe o hidrogênio de massa 3, que é o trítio. Ambos podem estar envolvidos na fusão nuclear, mas nesse caso em particular eu usei o prótio, que é o hidrogênio de massa 1. Quando eu pego 4 núcleos de hidrogênio e junto, eu vou produzir o hélio com a liberação de 2 pósitrons, tá? Vale destacar que o pósitron, gente, é como se fosse, entre muitas aspas, o elétron positivo, tá? Por isso que ele é representado aqui pela letra beta. Beta, existe a partícula beta negativa, que é o elétron propriamente dito, e existe a partícula beta positiva, que é o pósitron, tá? Uma partícula chamada pósitron. Professor, então, pelo que eu estou vendo, é relativamente simples fazer a fusão nuclear, não? Negativo. Eu explicando aqui é tranquilo de você entender, mas na prática, gente, fazer a fusão nuclear é muito difícil. Não existe fusão nuclear de forma espontânea, por exemplo, aqui na Terra. A fusão nuclear acontece no Sol, porque o Sol tem condições extremas, que é a sua temperatura absurdamente alta, que permite com que esses átomos de hidrogênio tenham energia de ativação suficiente para se fundirem e formarem hélio. Esse processo, galera, ele libera muita, mas muita energia. Se o processo de fissão nuclear, que é o que está presente nas bombas atômicas, nas usinas nucleares, já libera muita energia, a fusão nuclear libera mais energia ainda. É por isso que estrelas como o Sol, elas têm milhões e milhões e milhões de anos de vida e estão lá queimando seu hidrogênio. A gente fala queimando o hidrogênio, tá, gente? Mas não é no sentido químico da palavra queimar. Não entendam o Sol como uma estrela em combustão. Às vezes, uma pessoa leiga ela pode pensar, pô, o Sol está pegando fogo, o Sol está queimando. Não é exatamente isso, porque a gente sabe que o significado químico da palavra queimar é reagir com oxigênio. E no Sol não está ocorrendo uma mera combustão, tá, galera? Está ocorrendo um processo de fusão nuclear. O Sol, assim como toda estrela, ela tem um início e um fim, tá? E o fim da estrela acontece quando o seu combustível acaba, quando o hidrogênio acaba. Então, falando de uma forma assim bem superficial, tá, galera? A estrela, com o passar dos anos, com o passar da sua vida, ela vai consumindo esse hidrogênio e vai convertendo em hélio. Só que vai chegar uma hora que esse hidrogênio vai acabar. Isso demora milhões de anos, tá, gente? Mas uma hora esse hidrogênio acaba. Quando esse hidrogênio acaba, a estrela ela começa a fundir outros elementos químicos, fundir hélio, e aí vai produzindo outros elementos mais pesados no processo de fusão nuclear até chegar no ferro, que é um elemento muito pesado. E aí, quando a estrela ela começa a formar ferro, que é um elemento mais pesado, ela já não tem sustentação para segurar a fusão nuclear. Então, a própria força de gravidade puxa esses elementos todos para o núcleo do Sol e ocorre uma superexplosão. É o que a gente conhece como supernova, e a supernova é um fenômeno muito estudado na astronomia, que é um fenômeno interessante que ele acaba espalhando elementos químicos no universo. Então, quando uma estrela, como por exemplo o Sol, daqui a alguns milhões de anos ela vai explodir numa supernova, os elementos formados irão se espalhar aí pelo universo, tá bom? Mas fique tranquilo que você, quando isso acontecer, você não será mais nem pó. Você já terá totalmente se desintegrado em átomos, enfim. Isso vai acontecer daqui a muito tempo, galera. Então, estrelas como o Sol sofrem esse processo de fusão nuclear, que libera muita energia. A bomba de hidrogênio, que é uma bomba com base na fusão nuclear, também é um exemplo de um processo que libera bastante energia, tá? Já foi uma vez estourado uma bomba de hidrogênio, não diretamente como arma militar, mas para testes assim, e os caras viram que realmente o negócio era hiper mega poderoso, tá, gente? Então, quando a gente fala em fusão nuclear, realmente é algo assim absurdo. Professor, e por que a gente não gera energia a partir do processo de fusão nuclear?
Atualmente, gente, existem muitos estudos que já estão bem avançados com relação à questão de construir reatores à base de fusão. A grande dificuldade de você construir um reator à base de fusão é você conseguir controlar essa reação. E a outra dificuldade é você conseguir materiais que se mantenham intactos quando a fusão inicia. Porque lembra que eu falei para vocês que aqui, gente, na fusão nuclear, as temperaturas são absurdamente altas. Então, encontrar um material que consiga controlar a fusão e resistir a essas temperaturas é muito difícil, tá? Mas existem aí cientistas que falam que daqui a mais alguns anos a gente vai dominar plenamente a tecnologia de fusão nuclear e é possivelmente uma forma de energia aí para abastecer o nosso planeta. É uma fonte de energia quase que inesgotável, porque matéria-prima é o hidrogênio superabundante em tudo, né? Na água do mar, se você conseguir extrair nas águas, né? O universo como um todo é rico em hidrogênio, e só que exige essa questão de você dominar essa tecnologia, tá? Agora, falando sobre o tema central aqui da questão, gente, que é a fissão nuclear. A fissão nuclear, ela é um processo que foi dominado pelo ser humano ali um pouco antes do período da Segunda Guerra Mundial, né? Que, como vocês sabem, culminou com aquela questão das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, lá por volta de 1945. Então, o que acontece, gente, é que os cientistas eles começaram, naquela época, a tentar criar elementos com número atômico superior a 92. Caso você não saiba, você ainda não tenha visto isso em tabela periódica, o urânio é o elemento que existe na natureza de maior número atômico, e o número atômico dele é 92. Os cientistas começaram uma brincadeira, entre aspas, de tentar criar elementos químicos com número atômico superior a 92. É o que a gente chama, galera, de transmutação. Transmutação é um termo que a gente usa no estudo das radiações. Transmutação significa você criar um outro elemento químico, tá? Não necessariamente um elemento inédito, mas você criar um elemento químico. Existem dois tipos de transmutação: transmutação natural e transmutação artificial. A transmutação natural é o que acontece na natureza, em que um elemento pode se converter no outro, como que acontece, por exemplo, no universo. Exemplo de transmutação natural, que as estrelas elas vão fazendo ali fusão nuclear e vão produzindo novos elementos químicos, tá? Mas existe a transmutação artificial, que é a transmutação na qual o ser humano cria novos elementos químicos, tá? Utilizando tecnologia muito avançada, aceleradores de partículas e por aí vai, tá? Aí o que acontece? Eles ficaram ali brincando de bombardear urânio com nêutrons, tá? Tanto que aqui na equação, ó, você está vendo urânio sendo bombardeado com nêutron e, repentinamente, eles perceberam que eles tanto conseguiam criar novos elementos químicos com número atômico superior a 92, como eles perceberam que esse processo gera muita energia. E aí você pensa comigo, período pré-Segunda Guerra Mundial, os caras brincando com o núcleo do átomo. Em que isso vai culminar? Você já sabe, né? Uma corrida para ver quem fabricava primeiro uma bomba que utilizava como tecnologia a fissão nuclear, tá? Eu não vou entrar muito na história da coisa, é muito interessante, né? Eu adoro esse assunto, ele é bem intrigante. Se vocês quiserem, eu até posso gravar um vídeo depois separado falando só sobre essa história da bomba atômica. Se tiver muito comentário aqui, eu gravo, né? Mas geralmente quem assiste o vídeo deixa um outro comentário e eu vejo que a galera não está interessada nesse tema, então. Então, se você está interessada, chega aí bombardeando, literalmente, ó, vamos bombardear aqui os comentários, que aí, se tiver um número de comentários bom, eu gravo esse material para vocês, legal? Agora, gente, o que acontece aqui, ó? Primeiro ponto importante para vocês saberem da fissão do urânio, tá? Existem outros tipos de fissão, vou falar da do urânio especificamente, que é o que mais cai. A fissão, ela ocorre somente com o isótopo 235 do urânio. Eu preciso que você lembre que o urânio, ele existe na natureza principalmente na forma dos isótopos 235 e 238. Só que o 238 é o mais abundante. Ele é o mais abundante. Mais abundante significa que existe maior quantidade.
Só que quando a gente encontra, então, uma amostra de urânio, vamos supor que você achou urânio. Você não pode dizer assim, ó, agora todo mundo vai me respeitar porque eu tenho urânio, eu tenho o poder do mundo na palma das minhas mãos. Galera, com uma amostra de urânio, cheia de urânio 238, você não faz nenhuma bombinha dessas de festa junina, quanto mais uma bomba atômica, né? Então, os cientistas eles precisaram desenvolver uma tecnologia para aumentar o percentual de isótopo 235 numa amostra de urânio. Como é o nome dessa tecnologia? Enriquecimento de urânio. Então, enriquecimento de urânio, isso já caiu inclusive no Enem, tá? O enriquecimento de urânio ele é uma tecnologia que consiste em aumentar o percentual do isótopo 235, porque é ele que sofre a fissão nuclear. Aí, quando você tem urânio e domina a tecnologia do enriquecimento, aí sim você vai meter medo nas pessoas, porque você tem a faca e o queijo na mão ali para realmente fazer coisas absurdas. Ou fazer coisas boas com essa energia, né? Quando a gente fala de energia nuclear, a gente sempre associa bomba, 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 mas você tem que lembrar que a energia nuclear, ela também é responsável pela geração de energia elétrica. Nós temos aqui no Brasil a usina de Angra, que fica no Rio de Janeiro, né? Temos outros exemplos aí, quando a gente fala em energia nuclear, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a tragédia de Chernobyl, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube, documentários fantásticos, eu adoro assistir esses documentários falando sobre Chernobyl e tudo mais. Inclusive, antes de acontecer essa questão de guerra aí de Ucrânia e Rússia, eu juro pra vocês, gente, que passou pela minha cabeça, cara, vou começar a pesquisar aqui um pouquinho, quanto é que uma passagem aérea pra Ucrânia, já pensou gravar um videozão lá em Chernobyl, ia ficar massa, né? Só que aí veio essa história de guerra e jogou um balde de água fria, tá bom, quem sabe num futuro não tão distante não rola um negócio desse aí, né? O que vocês acham dessa ideia? Deixa aqui nos comentários. Já pensou o tio Didi lá na Ucrânia? Né? Agora não dá, porque o negócio deve estar pegando lá, mas quem sabe daqui a mais algum tempo. Então, gente, tem o urânio 235, você vai bombardeá-lo com um nêutron. Esse nêutron, ele vai quebrar o átomo de urânio. Pensem, vou fazer uma analogia. Pensem na bola branca batendo nas várias bolas de sinuca. É o que acontece, gente. Então, o nêutron ele vai lá, bate e espalha. Você vai quebrar o núcleo de urânio em criptônio e bário, são os principais produtos dessa quebra. Só que o mais importante aqui é vocês visualizarem que quem deu início à reação de fissão nuclear foi um nêutron. Então pensa que o urânio lá está quietinho na dele, aí você vai e joga um nêutron em cima do urânio, quebra um átomo de urânio. Quando você quebra um urânio, você gera 3 novos nêutrons. Cada nêutron desse que é gerado é como se fosse a bola branca da sinuca que é disparada em direção ao novo átomo de urânio que vai quebrá-lo em criptônio e bário e vai liberar 3 nêutrons. Cada nêutron desse se dirige novamente a um átomo de urânio, quebra ele em criptônio e bário e o processo fica se autoalimentando. Sabe como é o nome disso? Reação em cadeia. Reação em cadeia, gente, é aquela reação que uma vez que ela começa, você praticamente não tem controle sobre ela. Aliás, essa é a grande diferença da bomba atômica para a usina nuclear. Na bomba atômica, você quer que toda a energia da fissão nuclear seja liberada de forma instantânea num curtíssimo intervalo de tempo, para que você cause o efeito da explosão. Beleza? Então grava esse detalhe. Bomba atômica, eu quero que a fissão nuclear aconteça super rápido e toda a energia seja liberada de uma vez só. Isso vai gerar o quê? Explosão. Usina nuclear é o mesmo princípio, mas aqui eu quero que a reação aconteça de forma mais lenta. Eu não quero que toda a energia seja liberada de uma vez, porque eu vou explodir a usina nuclear. Eu quero que essa energia vá sendo liberada de forma gradativa. Professor, mas como é que eles conseguem controlar essa reação para que ela aconteça de forma lenta? Existem nos reatores nucleares, tá, gente, barras que são chamadas barras de controle.
são feitas de grafite, outros materiais, enfim, que elas têm a capacidade de reter esses nêutrons, tá? Então, se você consegue reter esses nêutrons, você consegue controlar a velocidade que esse processo acontece, tá? Eu falei para vocês de bomba atômica, mas vamos falar um pouquinho das usinas nucleares? A usina nuclear, gente, ela utiliza o mesmo princípio da bomba atômica. Só que o calor liberado na fissão, ao invés de gerar uma explosão, de ser de forma instantânea, na usina nuclear, esse calor liberado ele é utilizado para aquecer a água. Dá uma olhada nesse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês entenderem. Ó. Isso aqui, gente, é o reator nuclear. Aqui dentro você tem um material radioativo, tá? Como ele está sofrendo fissão nuclear, uma das coisas que a fissão produz é calor, muito calor, tá bom? Então, esse calor ele vai circular aqui ó, por essa serpentina, que vocês estão vendo que está vermelho. Então, vamos entender ó, que essa área aqui que está em vermelho, ela está contaminada de radiação e está quente, ok? Aí vocês estão vendo que essa serpentina ela vai passar por dentro de um local onde existe vapor, onde existe água líquida. Ora, esse calor vai ser usado para aquecer a água e essa água vai ferver. Quando a água ferve, ela gera vapor. Esse vapor vai vir por aqui e vai girar uma turbina, vai movimentar essa turbina. Essa turbina se movimentando com alta energia cinética, existe um gerador que vai transformar essa energia cinética em energia elétrica e você vai distribuir essa energia. Muito inteligente isso, né, professor? Exatamente, só que agora temos um problema. Nós precisamos resfriar esse vapor. Né? A gente produziu vapor para gerar a turbina, mas tem que resfriar esse vapor. Então, esse vapor ele é direcionado para um outro local onde vai haver o resfriamento. Só que para haver o resfriamento, galera, existem duas opções. Ou você puxa essa água de uma torre de resfriamento, um local que já tem água acumulada ali, para você resfriar o reator, como mostra esse esquema, ou você tira essa água diretamente do rio, do lago, do oceano, enfim, tá? E aí o que vai acontecer? Você puxa essa água fria, tá bom? Puxa essa água fria, aí essa água fria, quando o vapor bater aqui nessas serpentinas que estão todas frias, esse vapor ele vai condensar, vira água líquida novamente e volta para o circuito inicial, tá bom? E professor, e essa água fria que a gente puxou do rio, ela vem para cá e ela vai ser devolvida para onde? Pois é, aqui existem duas possibilidades, tá? Ou essa água pode ser devolvida para o rio, o que não é muito recomendado, mas é uma possibilidade, tá? Ou ela é colocada nessa torre de resfriamento que eu mostrei para vocês aqui, né? A captação da água pode ser feita através de uma tubulação, ou você devolve essa água para uma torre de resfriamento. Como o próprio nome sugere, essa água que está aqui, gente, ela vai passar um tempo aqui, que ela é uma água quente, para ela ser resfriada e devolvida novamente para o mar. Se você pega essa água e devolve ela diretamente para o rio ou para o lago, o que vai acontecer? É isso que vai responder aqui a questão. Já estou chegando nos finalmente aqui da minha explicação, tá, galera? O que vai acontecer? Professor do céu, se a gente pegar essa água e jogar para o lago de volta, vai ficar contaminado com radioatividade, professor. Negativo. Basicamente, galera, a única área que está contaminada aqui ó, é essa parte dentro do reator. Isso aqui, obviamente, está contaminado com radiação, tá? Mas essa água que é utilizada para resfriar o vapor, ela não é uma água contaminada com radiação. Ela poderia ser devolvida para o lago, para o mar ou para o oceano, enfim, mas a gente teria um problema. O problema, galera, aqui chama-se poluição térmica das águas. Esse é o problema ambiental que uma usina nuclear pode causar. Ó, estou falando pode, porque não necessariamente, como eu falei para vocês, essa água quente é devolvida diretamente para cá. Se ela for colocada numa torre de resfriamento, esfriar e depois ser devolvida, aí beleza, o impacto ambiental aqui, gente, é mínimo do mínimo quase zero. Diferentemente de uma usina termoelétrica que utiliza combustível fóssil para gerar energia, ali é uma usina extremamente suja em termos de poluição do ar, tá? Porque você está queimando combustível fóssil para gerar energia, tipo como se fosse um
um gerador elétrico. Já viram um gerador que queima óleo diesel? Pois é, aquilo ali contamina, polui bastante o meio ambiente, tá? Aqui você praticamente não tem poluição. Ô, professor, então se não tem poluição, por que a gente não investe nesse negócio? Galera, Chernobyl tá aí para deixar exemplo, tá? A usina nuclear, ela é muito segura. O que aconteceu lá em Chernobyl, se você buscar documentários na internet, foi barbeiragem dos caras que estavam lá. Ah, vamos testar o reator. Aí, beleza, foram testar o reator, só que foram testar com a equipe noturna, que é a galera que não manjava tanto dos Paranauê, e deu no que deu, tá? Mas assim, teoricamente, se eles não tivessem feito aquela barbeiragem, estaria inteiro lá funcionando. Chernobyl não utilizava a tecnologia de usinas nucleares mais segura que a gente tem hoje, mas não teria problema com relação a isso, tá? Assim como, por exemplo, no Rio de Janeiro, nunca houve problema nuclear, vazou, não, né? Então o que acontece, galera, é que essas usinas aqui, existe muito perigo aqui dentro. O material aqui, galera, pode acabar com o nosso país. Se acontecer um acidente muito grave, a consequência disso é absurda. Recomendo depois desse vídeo vocês pesquisarem aqui no YouTube o Césio 137 em Goiânia, tá? O famoso acidente radioativo que aconteceu no Brasil, mas não foi com uma usina nuclear, tá? Foi num hospital. Cabe aí, vou deixar a curiosidade aí para vocês darem uma olhada depois nisso aí, tá? Então, professor, explica melhor o que é essa parada de poluição térmica das águas. É o seguinte, a água, ela tem oxigênio dissolvido, certo? A água é um líquido. Quanto mais quente estiver um líquido, menor a solubilidade dos gases lá. Então, água quente tem menos gás oxigênio dissolvido. Então, se eu não tenho cuidado com essa água quente e despejo ela direto no lago, eu posso, de forma local ali naquela região do despejo, aquecer demais aquela água, o que gera um impacto ambiental. Tem gente que acha que poluição de água é só jogar. Se eu jogar esgoto na água, vai poluir, professor. Vai poluir. Mas se você jogar água quente, fora da temperatura que está ali, daquele recurso hídrico, você vai estar poluindo do mesmo jeito. Entenderam? Então, o grande problema aqui, gente, é a poluição térmica das águas. É isso que causa, é isso que vai ter como consequência todo esse processo aqui, se não forem tomados os devidos cuidados. Agora vocês perceberam o quão completa foi a explicação, quanto de coisa a gente falou, né? Falamos de vários pontos aqui que eu nem escrevi tudo, mas eu espero que você tenha anotado, ou se não anotou, volta o vídeo para pegar todos esses detalhes. Aí o que ele fala, gente? Esse processo libera muito calor, é utilizado para gerar energia, é necessário um sistema de arrefecimento. Arrefecimento é resfriamento, ó. Agora você já lê o texto com um olhar diferente, né? Para evitar uma explosão. Porque se parar de resfriar isso aqui, galera, isso aqui vira uma panela de pressão sem válvula de escape. O negócio vai explodir. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o ambiente, ó. Então ele está dizendo que a água circula aqui, depois essa água vai voltar para o ambiente. Se voltar de forma direta, ó, caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, qual é a maneira adequada? Você esfriar a água antes de devolver. Se você não esfriar, você não vai estar fazendo de maneira adequada. Vai ser gerado um impacto negativo. Qual é o impacto negativo? Poluição térmica das águas. Vai produzir gases tóxicos? Não. Vai produzir água quente. Não vai produzir gases tóxicos. Vai diminuir a reserva hídrica local? Não. Essa água aqui só vai estar quente, você não vai diminuir a reserva hídrica. Vai aquecer, ó, a única alternativa que fala aquecer. Aquecerá os ecossistemas aquáticos? Claro que sim, é isso, vai aquecer os ecossistemas aquáticos. Vai aumentar a disponibilidade de nutrientes? O que nutrientes tem a ver com água quente? Nada. Permitirá a contaminação por micro-organismos? O que tem a ver água quente com contaminação por micro-organismos? Nada, meus queridos. Por isso que a alternativa correta de fato é a letra C. Agora, se você chegou até aqui, meu querido aluno, poxa,
Valoriza esse trabalho, galera. Tem gente que assiste os vídeos aqui, mas não deixa um like, gente. Vocês não me motivam a continuar esse trabalho. Tem gente que coloca nos comentários, professor, continua, pelo amor de Deus. Mas deixa o like, deixa o comentário, compartilha com seus amigos. Ó, é o mínimo que você pode fazer para engajar esse trabalho, o canal crescer cada vez mais e eu continuar motivado a levar esses conteúdos para vocês. Olha só, galera, diz para mim onde é que vocês encontram isso aqui na internet. Desse jeito, com essa qualidade, com essa riqueza de detalhes. Isso aqui é material preciosíssimo, galera, e vale a pena vocês valorizarem a educação no nosso país, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, beleza? Vou ficando por aqui, minha galerinha. Não esqueçam de maratonar os vídeos do canal, tá tudo separado em playlist, é só você entrar lá e maratonar. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, na nossa próxima análise completa das questões do Enem. Grande abraço a todos, gente, até mais. Valeu!